Graças a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, fazendo parte dessa história reservada a todos nós. Quero agradecer ao pastor Celso mais uma vez e ver alguns irmãos que nos vemos aqui numa outra ocasião. Queridos, Deus colocou um tema no coração dessa igreja e hoje eu não vou fugir do tema. Queridos, eu quero ler com os irmãos 3 versículos, na verdade 4 versículos, em Ageu, capítulo 1, versículo 2, diz assim. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem, amém? Amém. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Agora capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Uma pergunta. Como vedes agora? Outra pergunta. Não é essa como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Outra pergunta. O profeta, pelo Espírito de Deus, está revelando a realidade do que estava acontecendo aos olhos de quem viu a primeira casa. Versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. Vamos orar. Espírito Santo, precisamos de Ti para falar a Sua palavra. Sou insuficiente, dependo de Ti para falar. Espírito Santo, a Tua igreja depende de Ti para entender. Ajuda-nos, ó Deus, ser glorificado aqui. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, você que tem desejo de entender toda essa história aqui, eu quero que você anote aí, leia depois o livro do profeta Jeremias, porque o profeta Jeremias, o último profeta antes do cativeiro babilônico, ele profetizou o cativeiro e também profetizou o retorno. Leia o livro do profeta Jeremias, leia também Esdras, para que você entenda esse contexto. E leia também Neemias, que também viveu dentro desse contexto. E o profeta Ageu e o profeta Zacarias foram profetas que profetizaram nesses dias. Amém? Amém. Então eu quero entender esta mensagem. Então leia esses livros. Não precisa ler tudo no mesmo dia. Vai lendo, vai comendo. E Deus vai te revelar muitas coisas maravilhosas. Mas eu quero que você diga comigo algo que Deus ministrou em meu coração. Diga comigo assim: eu viverei a minha realidade. Eu viverei o meu tempo. E no meu tempo eu vou prosperar. Porque o Espírito de Deus está comigo. Amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, quando olhamos para esse texto, nós encontramos o profeta dizendo que a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Por que o profeta está dizendo isso? Porque houve uma primeira casa, e essa primeira casa foi uma casa gloriosa, foi uma casa que Deus honrou de forma inigualável. O tempo que a primeira casa foi construída foi os tempos de Davi. Davi, guerreiro do Senhor, nunca perdeu batalha, acumulou muito tesouro, acumulou muita prata, acumulou muita pedra preciosa, acumulou cobre, acumulou bronze, acumulou muitos recursos, acumulou mármore, e no final dos seus dias ele pegou todo o seu tesouro particular, porque todos têm uma poupança particular, e diga-se de passagem, a de Davi era muito grande.
E antes que ele morresse, ele entregou nas mãos de Salomão e disse assim: todo esse tesouro é para a casa de Deus, é para se edificar o templo da casa do Senhor. E também os capitões, os líderes de Israel, que eram um povo próspero, um povo abençoado, também trouxeram muito tesouro, muita prata, muitas pedras preciosas, e entregou na mão de Salomão. Certa noite, Salomão está dormindo. Deus aparece para Salomão e disse assim: ei Salomão, pede o que você quer e eu te darei. Salomão agradeceu ao Senhor por estar ali, por estar no lugar do seu pai, reconheceu que dependia de Deus e disse assim: Deus, eu quero sabedoria para entrar e sair diante deste povo que é muito grande. Deus se alegrou com aquele pedido e disse assim: por que você não pediu a morte dos seus inimigos? Porque você não quer que os seus inimigos morram? Eu então te darei sabedoria como ninguém teve, e te darei riqueza como nenhum homem teve. Preste bem atenção. Deus honrou Salomão com toda a riqueza que o seu pai lhe entregou, com toda a riqueza que os capitões entregaram, com toda a oferta que o povo deu. E Deus disse: eu te darei ainda mais. Glória, querido, Senhor. Quando você olha capítulo 6, 1 Reis, você vê e vai lendo a construção do templo. Irmão, Salomão rebocou a parede com ouro. A parede de dentro da casa do Senhor foi rebocada com ouro. Você já imagina uma coisa dessa, irmão? Meu Deus. Entrar num lugar e você vê o reboque de ouro. Jesus de Nazaré. Aí o reboque de ouro. Mas ele também rebocou o assoalho com ouro. Tanto a parede como o chão era ouro puro. Tamanha era a riqueza e a prosperidade daquele templo. Tudo era maravilhoso, porque Deus havia dado sabedoria, e tudo era grandioso por conta da riqueza, da pedra preciosa, por conta da oferta. E diz o texto que no capítulo 8, Deus desceu lá e visitou aquele templo. A glória do Senhor desceu naquele templo na inauguração, que os sacerdotes não podiam ficar de pé. A glória entrou ali e os sacerdotes não podiam ministrar, porque a mão do Senhor havia abençoado o primeiro templo. Aleluia! Diga comigo, a realidade de Salomão era uma. Por que é importante você refletir sobre isso, irmão? Oh Deus, aleluia! Porque a realidade deste povo que construiu esse templo era outra. Meu Deus. Neemias registra capítulo 1, versículo 2 e 3. Chegou Anani, irmão de Neemias, para dar relatório como vivia o povo em Jerusalém. E Anani disse assim: o povo vive lá em grande pobreza e em grande miséria. Meu Deus. Mas Deus disse: constrói um templo para mim, edifica uma casa para mim. Amado, é tão maravilhoso como Deus faz as coisas, porque o primeiro templo, que viveu uma realidade de prosperidade inigualável, foi destruído. Destruído por quê? Porque Salomão começou adorando outros deuses. No final dos seus dias ele se tornou um rei idólatra, e a idolatria nunca mais saiu de Judá. Entrava rei, saía rei. Reis que temiam ao Senhor faziam reformas, acabavam com a idolatria. Mas quando o rei morria, os filhos, em vez de seguir o caminho do pai, o que fazia?
voltava para a idolatria, e ali havia miséria, havia injustiça, havia sangue inocente derramado, havia usura, havia casamentos ilícitos, onde a justiça não prevalecia. Então Deus enviou o profetizado Nabucodonosor, rei da Babilônia, viria e os levaria cativo, e o cativeiro seria de 70 anos. Isso você vê em Jeremias capítulo 25. E também no capítulo 29 Deus diz: mas terminando os 70 anos, eu vos farei voltar para cá. Agora preste bem atenção, o que o profeta Isaías profetizou. Isaías profetizou algo muito grande e muito forte acerca do rei Ciro. Capítulo 44, versículo 28. 200 anos antes de Ciro nascer, diz o Senhor: Ciro é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: sê edificada, e ao templo funda-te. Preste bem atenção, o templo ainda estava de pé, mas Deus já estava dizendo, porque Deus vê o final antes do começo. Deus já estava dizendo: olha, Jerusalém vai ser edificada e o templo vai ser fundado. Mas espera aí, Jerusalém já está de pé e o templo já está fundado, mas Deus já estava vendo o templo destruído, Jerusalém destruída. Mas agora o profeta estava vendo um homem chamado Ciro dizendo: vai ser edificada e o templo vai fundar. Aí você continua lendo, Deus está dizendo: assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os seus caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despadecerei os ferrolhos de ferro. Eu darei os tesouros escondidos. O Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, e por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti chamarei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. Olha o que o profeta está dizendo: eu vou levantar um homem que não me conhece, eu vou usar um homem que não me adora, eu vou abrir um caminho para ele, e ele vai derrotar Nabucodonosor, ele vai destruir a nação de Babilônia e vai libertar o meu povo. E ele vai dar ordem para o meu povo reedificar Jerusalém. Ele vai dar ordem para o meu povo fundar o templo. Irmãos, Deus usa pessoas estranhas que não conhecem a Deus para abençoar o seu povo. Ei, querido, quando Deus quer abençoar você, Ele vai usar pessoas que não conhecem a Ele. Ele vai abrir portas que você nem imagina. Ele vai usar pessoas que não adoram a Deus, mas vai fazer a bênção chegar em você, vai fazer o tesouro chegar em você, vai fazer o decreto ser liberado sobre a tua vida. Aleluia. Deus usa quem quer, como quer, do jeito que quer, para que a bênção seja liberada sobre você. Por causa de Jacó, por causa do meu povo, eu vou usar Ciro. Aleluia. 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 Eu não sei quem Deus vai usar para te abençoar, mas diz Deus: eu vou usar. Eu vou usar. Aleluia. Recurso vai chegar, a porta vai se abrir. Isso aqui é profético. Recurso vai chegar, a porta eu já estou profetizando. Recurso
recurso vai chegar, a porta vai abrir e o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia, 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 aleluia. De repente Ciro toma o poder e no primeiro ano, capítulo 1 de Esdras, ele faz um decreto. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e fez passar pregão e escreveu decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, suba a Jerusalém que é em Judá, e edifique uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha só o decreto que o rei fez. Quem há entre vós que queira subir, perceba, irmão, que não era obrigado. Diga comigo, a obra de Deus é voluntária. Não estou obrigando ninguém. Quem quiser ficar aqui na Pérsia pode ficar, mas aquele que Deus despertar, se levante e volte para ajudar, porque Deus me deu todos os reinos da terra com uma condição: o templo deve ser erguido. E isso se cumpre o que o profeta Zacarias, que também profetizou nesses dias, capítulo 2, versículo 6, aliás, capítulo 4, versículo 6, disse assim: não será por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. É Deus que desperta, é Deus que age nos corações, é Deus que age na mente, é Deus que diz: ei, se levante e faz, ei, se levante e faz, ei, se levante e faz, faz a obra, faz a obra, faz a obra, faz a obra. Não é obrigado, é quem Deus despertar, é quem Deus despertar, não é obrigado. Ah, queridos, o que acontece? Então se levantou Zorobabel, sacerdote Josué. Você vai lendo Esdras, havia 45 mil pessoas que subiram. E diz que quem ficou na Pérsia deu oferta para os que subiam. Dava tesouro, dava prata, dava ouro, dava recurso, dava animais. Eu não vou, mas está aqui, ó, leva oferta. Eu vou ficar aqui, mas leva oferta, leva animais, leva prata, leva ouro. E uma grande multidão, uma grande romaria estava voltando para Jerusalém. Diz o texto que o rei da Pérsia pegou os vasos preciosos que Nabucodonosor havia colocado na casa do seu Deus e devolveu para Zorobabel, devolveu para o sacerdote Josué e diz: põe lá na casa de Deus. E eles então subiram para edificar o templo. Diga comigo, a missão principal, edificar uma casa para Deus. Irmãos, esta era a missão daquele povo. Nós estamos subindo com um objetivo: edificar uma casa para Deus. Glória a Deus. Agora, queridos, quando você vai lendo, havia muito recurso. Eu não faço ideia do que é 1 milhão, mas é muito, não é? Sim. Imagina que fosse 1 milhão de reais que eles estavam subindo com recurso para edificar o templo. É muito ou é pouco? É muito, não é, irmão? Mas comparado ao primeiro templo que foi feito por Salomão, não é nada. Era pouco. Imagina você comparar 1 milhão, é só um exemplo, com 10 trilhão. Dá para comparar? Não. Isso aí não é nada. Diz o texto que quando você vai lendo Esdras,
capítulo 3, que quando eles lançaram o fundamento da casa do Senhor. Capítulo 3 de Esdras, versículo 12. Vamos ler o versículo 11. E cantava a revezes louvando ao Senhor, porque é bom, porque a sua dignidade dura para sempre. E todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, chefe dos pais já velhos, esses sacerdotes velhos, com mais de 70 anos, talvez eles tinham 10 quando eles foram levados cativo. E o sacerdote era treinado no templo. Diga comigo, o sacerdote era treinado no templo. Então o pai levava ele dentro do templo para treinar ele. E ele olhava a riqueza daquele templo. Ele via tudo aquilo. Que coisa gloriosa. Aí quando ele saía para fora e encontrava o povo assim, como que é o templo por dentro? Meu Deus, irmão. Tem ouro, ó, meu Deus, é ouro no teto, é ouro no chão, é ouro para todo lado, pedra preciosa, coisa extraordinária. Agora, esses sacerdotes que sobreviveram no cativeiro, talvez com 70, 80 anos, 90 anos de idade, tá vendo aquele templo tão pobre, e começa a chorar de tristeza. Irmãos, enquanto os jovens diziam, preste bem atenção, eu já falei sobre isso numa outra situação. Hoje, Deus batiza um com o Espírito Santo. Aí o jovem, meu Deus, o jovem, ele falou em línguas, irmão, fui lá no culto lá, Deus queimou um. Aí o velho fala, meu Deus. Antigamente Deus queimava 50, queimava 100 de uma vez só. Agora Deus só queima um. Enquanto o jovem chora de alegria, porque Deus está batizando um, o velho chora de tristeza, porque via Deus batizar 100, 200 de uma vez. Meu Deus do céu. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Um povo estava chorando de alegria, porque o templo estava sendo reedificado, e o outro povo chorando de tristeza. Que pobreza que é essa, meu Deus? Nunca vi um negócio tão pobre. Diga comigo, a minha realidade é diferente da realidade de Salomão. O problema nosso é exatamente esse. Não queremos fazer o que Deus colocou na nossa mão, porque ficamos olhando uma outra realidade. Mas irmão, aquele tempo passou, agora vamos viver o nosso tempo. É pobreza, mas Deus também opera no nosso meio. Nós não temos o que Salomão tinha, mas Deus ainda está conosco. Deus não nos abandonou. Eia, cera, bacana, ceia. E é tão maravilhoso isso, porque Deus disse pelo ministério de Ageu, capítulo 2, versículo 8: meu é o ouro, minha é a prata. Deus está dizendo, por que vocês estão preocupados que isso aqui não está como era? Toda a riqueza pertence a mim. Se eu não quis dar para vocês, é porque eu não quis. O tempo é outro. O tempo de vocês é esse. Vocês vieram de um livramento, e eu chamei vocês para cá, para vocês fazer primeiro para mim. Depois que vocês fizerem primeiro para mim, então eu vou prosperar vocês. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro faz para Deus, honra a Deus, serve a Deus, vive a sua realidade, seja fiel no pouco, porque no muito Deus te colocará. Deus vai dar o muito, mas vai vivendo o seu pouco. Deus vai dar o muito, mas vai sendo fiel no seu pouco. Vai servindo a Deus do jeito que você pode, vai adorando do jeito que você pode, vai crendo, porque Deus está entre nós.
Pare de chorar pelo passado, se alegre pelo presente. Se alegre pelo presente. Você sobreviveu. Você viveu com 70 anos lá preso. Agora você está livre. Agora você está tendo a oportunidade de lançar os fundamentos desse templo. Aleluia. 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 Querido, só que aí, querido, aconteceu algo aqui. Quando chegou no capítulo 4, o povo da terra, que era os samaritanos, havia outros povos também, mas o principal povo era os samaritanos. Chegou lá, Zorobabel construindo o templo, o povo trabalhando, e falou assim: ei, a gente quer edificar com vocês, deixa a gente edificar com vocês. Zorobabel falou assim: olha, Deus não mandou a gente vir aqui se juntar com vocês aí para edificar isso daqui não. Deus falou para a gente vir edificar. Infelizmente, só nós vai edificar porque Deus deu essa missão para nós. Irmão, o samaritano era um povo misturado, um povo que casou com outras nações, era um povo que adorava outros deuses também, havia muita mistura ali. Então, o que Josué e Zorobabel fizeram? Não vamos fazer isso. Isso é interessante, irmão, porque às vezes algumas propostas vêm para a gente e a gente pensa que é de Deus. Eu vou ajudar você aqui, mas espera. Será que Deus quer que eles nos ajudem? Porque uma vez que alguém nos ajuda, começa a dar palpite, começa a colocar suas regras. Eu ajudei também, isso aqui é meu também, tem material meu aí também, eu vou colocar um altarzinho aqui sim, essa doutrina aqui eu vou mudar porque tem investimento meu aqui também. Aí você fica refém. Zorobabel teve o discernimento e falou assim: não vou ficar refém não. Deus mandou a gente, então nós vamos fazer, não quer ajuda de ninguém. Vamos viver a nossa realidade e Deus vai nos prosperar. O recurso que nós precisava, nós já recebemos. Diga comigo: o recurso que eu precisar, eu já recebi. Você crê que você já recebeu? Já está com você, irmão, já está com você. Deus já te deu. Aleluia. Aleluia. E é tão interessante isso, irmão, que é maravilhoso isso. Às vezes o crente está desempregado, aí Deus abre uma porta para ele. Quando abre uma porta, aparece 10 portas. Assim mesmo. Mas, caramba, e agora? E tem umas que pagam 5 mil, outras pagam 7, outra paga 20. Aí vai olhando assim, você, rapaz, aí o zoião, né? Meu Deus. O olho gordo, Deus quer me abençoar agora. Vai na porta grande, né? O Ló olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, veio aqui, falou assim: eita, meu tio é besta, hein? Deixou eu escolher primeiro. Eu quero essa terra aqui, é verde, é como o jardim do Éden. Só que o povo lá era mau, o povo não temia o Senhor. E todos os dias que ele viveu ali, ele viveu em grande aflição de espírito. Meu Deus. Sabe por quê? Porque ele foi por causa da cobiça. Queridos, então Zorobabel não quis e o povo agora começou. Olha só, preste bem atenção, capítulo 4, versículo 4. Todavia o povo da terra debilitava a mão do povo de Judá e inquietava-nos no edificar. Imagina, irmão, você está construindo aqui e alguém: isso aí não vai dar em nada, rapaz. Meu Deus, isso aí não vai dar em nada. Vai cair. Sabia que tem terremoto aqui? Tem terremoto, hein? Jesus. Vai cair. Não, para com isso. E todo dia desanimando o povo. E tem gente, irmão, que parece que tem um dom, né? Para desanimar os outros. Comprei um carro, esse carro aí não vale nada. Jesus amado. Andava de bicicleta, né? Agora tá com o carro. Meu Deus, joga isso aí fora, irmão. Comprei uma casa. Na onde? Lá na comunidade. Meu Deus, na comunidade. Vivia de aluguel, né? Aí Deus abriu uma porta na comunidade, sai dali, meu Deus, né? Olha, Deus abriu uma porta para mim, na onde? Naquela empresa. Ixi, aquela empresa vai virar escravo, né? É assim mesmo. Quer dizer, só desanimando. Imagina você, irmão,
É triste isso, irmão. E o povo desanimando. O povo todo dia, isso aí não vai dar em nada, isso daí, vocês não vão chegar a lugar nenhum, isso daí, desanimando. Aí quando via que o povo não parava, então eles tiveram uma estratégia terrível. Depois você lê capítulo 4 de Esdras. Diga assim comigo: o pastor Eli, na boca do povo, tem duas versões. E as duas é verdade. Tem gente que vai falar mal de mim e é verdade, porque eu não sou bom. E tem gente que vai falar bom de mim e também não é verdade, porque eu também não sou bom. Irmão. Sempre vai ter alguém que vai falar bem e sempre vai ter alguém que vai estar falando mal. Irmão, sempre vai ser assim. Em todo lugar vai ter gente que vai falar bem de você e vai ter gente que vai falar mal de você. Então eles disseram: olha, procura aí no livro das crônicas, ó rei Ciro, que esse povo aí é um povo rebelde, esse povo aí fez sedições, esse povo aí já teve reis poderosos que cobravam imposto das outras nações. Se esse povo se levantar, nunca mais você vai receber tributo, nunca mais você vai receber imposto e a sua fazenda vai murchar. Irmão, diz que os investigadores foram procurar e realmente havia. O povo de Israel tinha a história boa de Israel, de Judá, mas também tinha muita história ruim de Judá. E eles viram lá que havia grandes reis de fato, que cobravam imposto das outras nações. Davi, Salomão, Uzias, Josias, muitos grandes reis que Deus deu poder e eles cobravam imposto das outras nações. O rei falou assim: sabe de uma coisa? Para a obra. Irmãos, preste bem atenção. Não é porque a obra é de Deus que ela não vai ter oposição, e algumas até fecham, algumas até param. Mas não é a obra de Deus? Mas existem oposições tão bem elaboradas, existem situações tão bem feitas que não dá para continuar. E foi o que aconteceu. O mesmo rei que deu a ordem para edificar mandou parar por conta de acusações bem elaboradas. Buscaram nas crônicas e viram que havia delitos ali. E ele falou assim: não, pare a obra. Irmão, diz o texto que a obra, os estudiosos, alguns dizem que ficou 14 anos parada, outros dizem 16 anos parada. Agora aí é que entra o profeta Ageu. Por quê? O povo estava vivendo o versículo 2 do capítulo 1. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Irmão, parou, irmão. Tem um embargo aí. Parou, não tem como continuar. Parou, a obra fechou. Tem um embargo. Quem se meter a besta com o rei Ciro vai morrer. A obra parou. Aí o povo, irmão, começou a falar assim: é mesmo, né? Vamos fazer o seguinte: vamos construir casa para a gente. Versículo 4: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa de ficar deserta. Capítulo 1, versículo 4 de Ageu. O povo começou irmão, fazer a obra de Deus nada, né? Construir a nossa casa aqui, vamos abrir, vamos ampliar, vamos reformar. E começou, irmão, a pensar em si mesmo. O propósito havia desviado, o plano principal havia se perdido. O povo começou a pensar em si mesmo. Aí diz Deus: olha, vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês comem e não se fartam. Vocês bebem e não sacia. Por quê, irmão? Porque existe um vazio insaciável na vida de muita gente. Porque está na direção errada. Deus quer que ele faça a vontade de Deus, mas ele quer fazer a sua própria vontade. Deus quer que ele plante para o reino, mas ele quer plantar para si mesmo. Deus quer que ele embeleze o templo do Senhor, mas ele quer embelezar a sua própria casa. Deus quer que ele plante na obra do Senhor, invista no reino, mas ele só pensa na sua poupança, só pensa nos seus recursos, só pensa nas suas ações, e ele deseja muito e colhe pouco. Meu Deus, Por quê?
Porque desviou do propósito. Desviou do propósito. Irmãos, voltei a falar de comunidade só para você entender como é que funciona a comunidade. Eles entram num terreno que a prefeitura disse que não pode entrar. Quando você acorda de manhã, a casa está pronta. Não é assim? Por quê? Porque eles trabalham de noite. Eles trabalham de noite. Mas espera aí, você levanta de manhã. Não tinha essa casa aí. Agora tem. Mas tem um embargo aqui. Mas agora a casa já está pronta. Aí quando você chega lá, já tem uma mãe com o menino no colo. Você agora não dá para tirar mais. Sabe o que é isso, irmão? É estratégia. Irmão, se você não pode servir a Deus de dia, sirva de noite. Se você não pode servir a Deus de noite, sirva de dia. Não pode cultuar ao ar livre, cultua a Deus no meio do mato. Não pode cultuar no meio do mato, cultua dentro de uma caverna. Era assim que o povo de Deus sobrevivia diante das perseguições. A adoração não parava nunca. Queridos, o rei mandou parar, mas o profeta está dizendo: eu nunca mandei parar. Glória a Deus. Há um decreto, é verdade, mas eu nunca disse para vocês: para de fazer o meu templo. Meu Deus. O profeta começou a dizer: olha, é por causa disso que vocês estão sofrendo pobreza. Versículo 11: fiz vir a seca sobre a terra, sobre o monte não há trigo, não há mosto, não há azeite, como também a praga nos vossos animais. Por quê? Porque vocês estão pensando em vocês mesmos. Santo é o Se Senhor. vocês estivessem fazendo o propósito inicial, vocês teriam tudo isso aqui: casa boa, prosperidade, teria trigo, teria mosto, teria azeite, nada faltaria. Mas como vocês pararam, e eu nunca mandei parar, pode voltar. Diz o texto que quando a voz profética foi ouvida, Zorobabel, sacerdote Josué, ouviram. Versículo 14: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel. Preste bem atenção, a voz profética foi dita, o governador Zorobabel recebeu a palavra, o sacerdote recebeu a palavra, e Deus despertou o espírito do povo, e eles retornaram à construção. Glória a Deus. Falou assim: não é tempo de pensar em nós, vamos pensar na casa de Deus. Glória a Deus. E começaram a fazer o que eles deveriam já ter feito. A obra de Deus estava atrasada por causa de negligência. Ficaram com medo do rei Ciro. Ficaram com medo de um decreto. Esqueceram que Deus o protegeria. Mas agora eles estavam despertados. E Deus fez uma promessa: olha, a glória desta casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus. Agora preste atenção: em que a glória seria maior do que a da primeira? Em que? Porque em ouro não era em ouro, não era em prata, não era em pedras preciosas, nem a arca de Deus estava aqui. A arca de Deus havia sumido, não havia mais arca. Eles estavam vivendo a realidade deles. Mas Deus está dizendo: a glória desta casa será maior do que a da primeira. Glória a Deus. Queridos, Santo Deus estava dizendo algo novo para eles. Pare de olhar para a estética. Pare de olhar para a aparência. Pare de olhar para o que vocês não têm, porque eu vou fazer algo grande através dessa casa. Eia, séria. Trabalhe, se esforce. Trabalhe, se esforce, porque a glória vai ser maior. Ah, irmão. Aí entrou o profeta Zacarias, e ele começou a dizer no capítulo 4, versículo 10, olha o que ele diz:
Porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Meu Deus. Ei, você é pequeno, Zorobabel. Ei, Josué, você é pequeno. Esta casa aqui é como nada. Mas quem é que despreza a coisa pequena? Meu Deus. Bendito. Irmão, a gente tem exemplos aí, grandes exemplos de pessoas que começou com um botiquinho assim, vendendo bala. Hoje é atacadista. Começou com uma plantaçãozinha pequena ali. Hoje tem fazendas. Verdade. Aí você olha e despreza. Aí diz Deus, não despreze o dia da coisa pequena. Meu Deus. Não é porque está pequeno Eita. que deve ser desprezado. Ei, se tem alguém sofrendo desprezo aqui, manda Deus dizer para você: não temas, ó bichinho de Jacó, eu te ajudo, eu te tomo pela tua mão, eu te protejo, tu és o meu amado. Você é pequeno, mas é meu. Você é desprezado, mas é meu. Aleluia! Aquele que mexeu na menina dos meus olhos, aquele que mexeu na menina dos meus olhos, você é a menina dos olhos de Deus. É séria. Olha o que o profeta Zacarias disse para Zorobabel, aliás, para o sacerdote Josué, capítulo 3, versículo 8. Ouve, Josué, tu e os teus companheiros, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Que servo é esse que o seu nome é renovo? Aí no versículo 11, parte final, ele diz: e tirarei a iniquidade desta terra em um único dia. Quem é aquele que tirou o pecado da humanidade em um único dia? Meu Deus. Capítulo 4, Deus dizendo a Zorobabel, olha o que ele diz a Zorobabel, versículo 7: quem és tu, monte gigante? Diante de Zorobabel será uma campina, porque a ele trará a primeira pedra, com aclamação, graça e graça a ela. Deus está dizendo a Zorobabel: a ti eu estou dando a pedra principal, a pedra angular, e esta pedra receberá adoração. Esta pedra será adorada. Meu Deus. Capítulo 9, Zacarias diz, versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião. Aleluia. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado em um jumento, por um asninho, filho de uma jumenta. Ei, meu querido, o povo estava dizendo: esse templo é pobre, ele é comparado a nada, mas Deus está dizendo: fique em paz, porque o rei dos reis virá nesse templo. Ele é pobre também, ele nasceu numa manjedoura, ele não teve pais ricos. Os pais de Jesus foram pais pobres. O pai com que ele nasceu, que ele viveu, foi Nazaré. De Nazaré não vinha coisa boa. Meu querido, ele veio sentado, não veio numa carruagem, ele veio sentado num jumentinho. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Queridos, que glória era essa? Enquanto o templo de Salomão, suntuoso, glorioso, rico com ouro e com pedras preciosas, recebeu a glória de Deus numa nuvem, por um espaço de tempo, o templo de Zorobabel, sem graça e pobre,
recebeu o Verbo vivo. Glória a Deus. O Verbo encarnado foi lá, Meu Deus. entrou naquele templo, purificou o templo, derrubou os cambistas, deu chicotada em quem estava vendendo coisa lá, ensinou naquele templo e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia. O templo de Zorobabel recebeu a pessoa de Deus pessoalmente. Irmã, que glória maior seria? Meu Deus. Que glória maior seria? Às vezes, irmão, a gente quer dar algo para Deus que Deus não nos deu para dar, quando Deus na verdade só quer que você dê o que você pode dar. Meu Deus. Mas aí você fica olhando o que você não tem e esquece o que você tem. O templo de Zorobabel não recebeu ouro nem prata, porque Deus não quis dar, mas recebeu a pessoa viva do Verbo encarnado. Oh, glória a Deus. Imagina, irmão, os profetas profetizar a vida toda que ele vai vir. E ele veio no templo que Zorobabel fez. Não veio no templo de ouro. Não veio no templo que as paredes eram rebocadas com ouro. E nem que as paredes, que o chão tinha ouro até no chão. Ele não veio nesse templo. Diz o apóstolo Paulo: Deus colocou tesouro, riquezas inigualáveis, Aleluia. em vaso de barro. Glória a Deus. Deus colocou em você, meu irmão. Aleluia. A riqueza de Deus está dentro de você. Oh, aleluia, Jesus. E você vai viver o mais de Deus. Pare de sentir-se desprezado. Oh, Deus. Aleluia. Pare de sentir que é pobre. Se alegre e sirva o Senhor no seu tempo. Aleluia. Pastor, Sou. viva a sua realidade. Seja o Zorobabel. Plante o fundamento. Plante o fundamento. Faça obreiros. Ensine pessoas. Porque diz Deus para ti: aquele que lançou os fundamentos vai ver o final disso tudo. Aleluia, Jesus. Tome essa palavra. Pare de se preocupar com estética. Invista em pessoas pequenas. Ensine, dê tudo que Deus te deu para eles. Passe tudo. Ensine pessoas a ser profeta. Ensine pessoas a ser pastores. Ensine pessoas a ser missionário. Invista. Plante em pessoas. Invista em pessoas. Se preocupe com a base. Se preocupe com a base. Porque diz Deus para ti: não vai ser por força, nem por violência. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Toma posse dessa palavra. É missionária. Toma posse dessa palavra. É para você também, mulher. Invista em pessoas. Ensine mulheres. Ensine mulheres. Invista em mulheres. Ensine a profetizar. Ensine a ser mulher de Deus. Invista na base. Porque Deus vai mostrar para você, mulher, o final disso tudo. Receba essa palavra. Você recebe essa palavra. Você recebe essa palavra. É a profecia de Deus para você. Diga comigo: eu não sou desprezado. Eu sou de barro, mas o Espírito de Deus Ele habita em mim. Ele habita em mim. Eu não tenho ouro. Ah, meu Deus! Estava Pedro diante do templo chamado a Porta Formosa, e o mendigo foi pedir dinheiro para ele. Ele disse: eu não tenho ouro. Eu não tenho prata, mas eu tenho dentro de mim. O que eu tenho dentro de mim, eu te dou. Você tem poder, você tem poder, você tem poder, você tem poder. Você não tem ouro, você não tem prata, mas você tem poder, você tem dons. O Espírito de Deus habita em você. Reparte isso,
Discipula isso. Invista no céu. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Se a gente colocar a